e hoje tu não consegue vender o quanto tu gostaria, eu tenho certeza que esse vídeo é para ti. Porque aqui tu vai aprender como vender qualquer coisa a qualquer pessoa sem que ela te conheça antes disso. Para isso, a gente vai estar falando sobre alguns pontos. Primeiro, a gente vai começar entendendo como que a gente monta uma marca. Então, entendendo sobre ICP, que é o perfil de cliente ideal, entendendo sobre promessa, entrega e identidade. Vou passar por todos esses pontos aqui com bastante detalhe. Depois disso, a gente vai entender um pouco melhor sobre os grupos do teu ICP. Após isso, a gente vai entender como que a gente vende para esse ICP. Lembrando, ICP significa perfil de cliente ideal. Então, entendendo a dor principal, o desejo principal, o nível de consciência e a urgência do problema. E também entendendo como aumentar esses níveis para o teu potencial cliente. Junto com esses pontos, a gente tem a questão da nossa promessa, a nossa entrega e, por fim, a confiança, que é gerada através da garantia, prova social, autoridade e casos reais. A nossa entrega faz parte do nosso método, passo a passo, ferramenta, suporte e o bônus, tendo um alinhamento. Além disso, a gente também tem o nosso resultado principal, nosso tempo de resultado, diferencial do método, facilidade percebida e, por fim, a clareza. Isso aqui foi inspirado na equação de valor do Alex Hormozi, que também vamos explicar um pouco aqui nessa nossa aula. Além disso, também temos um pouco sobre a psicologia da decisão, entendendo sobre o desejo imediato, a comparação mental, a sensação de oportunidade e o medo de perder. E dentro deles, alguns pontos que se intercalam. Junto com isso, a gente vai entender sobre a estrutura de valor e o pós-compra, que é uma coisa que, como está escrito aqui, quase ninguém fala. A gente vai entender como construir uma lealdade, preparar para um upsell, ter uma entrega que gere rápidos resultados e que seja percebida de uma forma rápida, ter uma experiência imediata positiva, o engajamento inicial e uma confirmação da decisão. E exatamente com esse framework aqui que tu vai entender como vender qualquer coisa a qualquer pessoa sem que ela te conheça antes. Sem mais delongas, vamos então entender um pouco mais sobre a parte de ICP. Essa parte eu adoro, que fala sobre construção de marca. Vamos entender cada ponto aqui com o máximo de detalhe. ICP. O que é o ICP? ICP é o nosso perfil de cliente ideal. Esse termo é em inglês, Ideal Customer Profile, para facilitar, pensa, perfil de cliente ideal. É só inverter. Junto com o nosso ICP, ou seja, tudo que fala sobre o ICP está dentro dessa bola. Então a dor, posicionamento, desejo, método, função e sua oferta precisam do ICP para existir. Do outro lado, aqui na direita, a gente tem a entrega. Na entrega, a gente tem o posicionamento, desejo, oferta, função, experiência e autoridade. Vamos focar primeiro nesses maiores. Aqui embaixo a gente tem a identidade, autoridade e simbolismo, promessa, dor, simbolismo. Como que funciona então o nosso ICP? O nosso ICP ele é definido pela dor que a gente resolve do nosso cliente e pelo nosso posicionamento. Ao entender como a gente consegue resolver essa dor, a gente entende como se posicionar e como resolver o desejo que o nosso ICP tem. O nosso desejo ele é uma junção da promessa com a entrega. E assim a gente entende os pontos do nosso ICP. Quando a gente entende qual dor que o nosso ICP tem, a gente consegue também ter mais clareza da promessa. Quando a gente entende melhor o nosso posicionamento, a gente entende melhor sobre a nossa entrega. A gente também entende sobre a nossa função e sobre o nosso método. Tudo dentro do ICP. Agora, na parte da entrega, a gente também tem um pouco sobre a autoridade, a nossa função e a nossa experiência na vida do nosso cliente. Entende como todos os pontos se intercalam na nossa oferta? A tua oferta é uma junção de todos esses pontos. De entender quem que é o teu ICP, qual que é a tua promessa, como que vai ser a tua entrega e qual que vai ser a identidade que esse cliente vai ter. A identidade seja da transformação, a identidade dos símbolos que ele está associando à tua marca, a identidade da tua autoridade, da função que tu exerce na vida dele e do teu método. É muito importante que a gente não confunda as coisas, tá? Aqui no ICP a gente está entendendo sobre o nosso perfil de cliente ideal. Ao entender isso, a gente vai entender mais sobre a dor, o posicionamento, a autoridade, o simbolismo. Mas a gente não pode basear nossa entrega apenas no nosso perfil de cliente ideal. A gente também tem que ter uma entrega que seja coerente com esse perfil de cliente ideal. Por mais que hoje o teu perfil de cliente ideal talvez seja uma pessoa multimilionária, talvez tu não tenha as habilidades para atender isso ainda. Então a tua entrega tem que estar muito junto com a tua identidade e a tua autoridade. E assim a tua função. Qual função que tu está exercendo na vida desse lead? Junto com isso, junto com a nossa identidade, a gente tem a parte do simbolismo. Por exemplo, eu sempre estou aqui num cenário com livros, eu sempre estou usando uma camisa mais preta, eu tenho aqui o MacBook que vocês não conseguem ver, eu estou sempre utilizando
elementos aqui da Apple, eu gravo meus vídeos com uma câmera profissional, eu tenho um monitor ultra-wide, eu tenho um setup bom. Então, esses símbolos remetem a uma vida de sucesso para o meu cliente. Porque talvez hoje ele tenha um notebook normal, talvez hoje ele não tenha tempo para ter um escritório em casa, talvez ele nem more sozinho. Então, esses pontos que são símbolos que o meu cliente vê na minha vida e ele quer ter na vida dele. Junto tá a minha promessa, porque afinal, se eu tenho isso, por que ele não poderia ter? E aí a gente pode ir um pouco mais fundo. E como que eu resolvo essa dor? Com o meu método, com a minha oferta, como que eu gero desejo e como que eu me posiciono de uma forma que vai juntar todos esses elementos aqui em uma coisa só. Eu falo um pouco mais disso nos meus programas de acompanhamento. Se tu quiser falar um pouco mais sobre isso, o link está na minha descrição. Mas isso aqui é um breve resumo para que tu entenda como estar montando a tua marca. Então, primeiro entende qual que é o teu perfil de cliente ideal, qual que é a dor que tu resolve, qual que é o desejo que ele tem, como que a tua oferta se conecta com isso. Tá, como que eu posso entregar isso? Qual que é a identidade que eu tenho que o meu cliente quer ter também? Qual que é a promessa que eu vou ter? Entendendo isso, tu já vai ter uma marca melhor do que 99% do mercado tem hoje. Entendendo um pouco mais do nosso ICP, a gente entende que a gente tem 3 grupos diferentes. A gente tem o grupo 1, grupo 2, o grupo 3. Claro, existem muito mais grupos, mas o ponto é entender que existe uma porcentagem maior de compra em cada um desses grupos. Hoje, por exemplo, pode ser que eu converta muito mais editores de vídeo, pode ser que eu converta muito mais donos de agência, pode ser que eu converta muito mais pessoas que querem vender consultorias, mas dentro desses grupos existe uma pequena parte de pessoas que é onde eu mais vou conseguir converter. Entendendo um pouco mais sobre os nossos grupos de ICP, a gente entende como então que eu vou vender para essa pessoa. Primeiro eu preciso entender a dor principal que essa pessoa está sentindo. Essa pessoa está sentindo a dor de estar no CLT? Ou essa pessoa está sentindo a dor de ter uma agência que não escala? Ou essa pessoa já escalou a agência, mas não consegue lidar com os funcionários? Ou será que ela não tem tempo? Qual que é a dor principal que essa pessoa está sentindo? Depois disso, a gente fala sobre qual que é o desejo principal que essa pessoa sente. Então, tendo em mente essa dor, onde que ela quer chegar? Qual que é a dor e qual que é o desejo dessa pessoa? E para entender um pouco melhor a dor e desejo, a gente precisa entender sobre os níveis de consciência. Os níveis de consciência são, por exemplo, são níveis no copywriting que a gente entende como que o nosso cliente está hoje. Por exemplo, o teu cliente ele pode estar totalmente inconsciente do problema e totalmente inconsciente da solução. Ele pode talvez estar consciente do problema, mas não consciente da tua solução. Ele pode também estar consciente do problema e consciente que existe uma solução no mercado. E é aí que a maioria dos clientes estão, tá? Eles entendem que eles têm uma dor, eles entendem que o mercado tem uma solução, mas eles não acreditam nessa solução porque já foram enganados há muito tempo. E o mercado já está muito sofisticado. Então, por mais que ele tenha urgência do problema, ele não vai comprar por conta do nível de consciência. Para isso, ele precisa entender melhor a tua solução e por que ela é diferente da solução das outras pessoas. Isso a gente aborda um pouco mais na parte de copyright, mas é interessante já ter uma noção. Não fica tentando falar de um problema que a pessoa nem entendeu o que ela tem. E para isso a gente entende a parte da urgência. Essa pessoa realmente entende o quão grave é o problema que ela tem. Essa pessoa realmente entende que cada mês que passa fica mais caro o tráfego. As pessoas têm mais ofertas, mais maçantes, promessas mais agressivas. E cada vez as pessoas não confiam mais umas nas outras. Então, para isso, a gente precisa entender qual que é a urgência do problema que o meu cliente tem. Alinhando essas questões de dor, desejo, nível de consciência e urgência do problema, a gente entende sobre a nossa promessa. A nossa promessa ela está diretamente ligada com a nossa oferta, que precisa gerar clareza para o nosso cliente. Ou seja, qual que é o resultado principal que eu quero ajudar? Quero ajudar pessoas aí que prestam serviços, donos de agência, mentores, consultores, a baterem o seu primeiro mês faturando R$100 mil. Perfeito. Qual que é o tempo que eu vou demorar para fazer isso? Eu consegui fazer isso em 30 dias com uma pessoa na equipe e sem tráfego pago. Então, acho que é justo falar que a pessoa consegue atingir isso em 3 ou 6 meses. Beleza, mas por que o meu método é diferente dos outros? Pô, porque o meu método não tem um funil mágico, não tem alguma coisa milagrosa. O meu método é muito simples e utiliza etapas muito claras para a pessoa entender como que funciona. E isso alinha na facilidade percebida. O quão fácil essa pessoa vai conseguir? Quantas pessoas já conseguiram ter o resultado que eu estou prometendo? E quantas pessoas vão conseguir ter um resultado parecido com isso? Hoje, por exemplo, eu tenho alunos que em uma semana de acompanhamento vendem contratos de 4, 5 mil reais. Às vezes é mais do que eles faziam no mês. Então, realmente, algo que a facilidade percebida acaba se tornando algo com muita clareza para o meu cliente. Alinhando esses 4 pontos, a gente entra na etapa da entrega. A nossa entrega ela precisa ter um método. E não é só criar um nome bonitinho, não. Realmente, tu precisa ter um sistema que faça sentido para o teu cliente. Se não faz sentido, o teu cliente ele não vai comprar. Ele não vai comprar de ti só porque tu está falando um monte de coisas legais. Ele vai comprar de ti quando ele entender que tem um processo
passo a passo sistematizado para que ele consiga ter o resultado que ele deseja. Então, precisa ser passo a passo. Ele precisa ter ferramentas para conseguir fazer isso. Ele precisa ter um suporte para poder fazer isso. E ele precisa ter alguns bônus para motivar ele a tomar a decisão na hora, obviamente. Isso aqui é alguma parte de gatilhos mentais, mas que funciona muito bem, todas as empresas utilizam isso. Tu tendo um alinhamento nessas questões, tu consegue ir para o próximo passo, que é ter uma confiança. Ter a confiança do teu cliente para efetivamente estar conseguindo comprar de ti. A confiança, ela vem de uma certa garantia, seja ela escrita ou uma garantia com suporte. Ela precisa te ver como uma pessoa de autoridade. Se ela não vê que tu tem autoridade, ela não vai comprar de ti. Além de casos reais de outras pessoas que já passaram pela mesma situação que tu. Junto com isso, a gente tem também a prova social, que é mais ou menos a mesma coisa que casos reais, mas são essas pessoas falando por ti. Então é uma prova viva de que o teu método realmente funciona. Entendendo essa parte de baixo, a gente vai para a parte de cima, sobre a psicologia da decisão. O teu cliente, ele precisa ao mesmo tempo ter um desejo, se comparar, ter uma sensação de oportunidade e ter um medo de perder. E uma dica, um spoiler, as pessoas se movem muito mais pelo medo de perder, pelo custo de não agir, do que imaginar o resultado. Imaginar o resultado é importante. Se eu não me imagino conquistando o que eu quero, eu obviamente não vou comprar. Mas as pessoas se movem muito mais pelo medo de perder algo, pelo medo de continuar na mesma situação. E por isso que é importante tu aumentar o nível de consciência desta pessoa. Se o nível de consciência dela estiver baixo, ela não vai comprar de ti. E como que eu faço isso? Eu faço isso através dos meus conteúdos. Quando tu nunca viu nada como isso parecido, isso aqui é só 1% do que a gente tem de sistemas aqui. Se tu nunca viu nada parecido com isso, obviamente tu vai entender que faz sentido tu tá meio perdido. Faz sentido tu nunca ter feito mais de 10, 20, 30 mil reais no mês. E nunca ter pelo menos pensado ou sonhado em fazer 100 mil reais no mês. É porque tu não sabe as coisas. Então se tu não sabe certas coisas, é óbvio que tu não vai ter certos resultados. Então eu faço isso através de conteúdo e reuniões de venda. Recomendo que tu faça a mesma coisa no teu conteúdo, no teu perfil e no teu sistema. Porque quando a pessoa tem um desejo e ela imagina o resultado, ela sente esse benefício rápido, ela entende sobre oportunidade, momento, método e desejo. Essa pessoa, ela precisa ter uma sensação de oportunidade. Essa sensação de oportunidade, às vezes, vem do custo de não agir. Ela se compara com outras pessoas que já tiveram resultado, que já passaram pelo método, e com isso ela sente o custo de não agir, o custo de não pegar a tua oferta e tomar essa decisão. Além disso, tem a questão do medo de perder. A gente às vezes não consegue sentir o benefício rápido, não consegue ver que é uma oportunidade e não tem medo de perder a chance. Então por isso que a gente acaba não perdendo. Se eu tivesse que resumir tudo isso aqui, seria: cria desejo e mostra a pessoa que ela não vai ter esse resultado, não vai ter esse sonho, não vai ter essa oportunidade, e que ela se compare com ela mesma do futuro. Que ela olhe para trás e entenda que se ela tivesse aplicado o que tu ensinou nos últimos 3 a 6 meses, ela teria sim o resultado que ela deseja. Pensando nisso, a gente parte para o próximo ponto, que é a estrutura de valor. Primeiro a gente começa com um empilhamento de valor. O que é um empilhamento de valor? É a gente mostrar todos os entregáveis que a gente tem na nossa oferta. Hoje, todos os entregáveis que eu tenho passam tranquilamente dos 40 mil. Afinal, meus alunos fazem tranquilamente 100 mil reais em um ano. Por isso que o valor monetário percebido, quando eu cobro ali, por exemplo, 30, 20 mil reais, fica muito barato. Porque, poxa, se eu tenho uma garantia, se eu digo que eu já ajudo outras pessoas, e se a maioria das pessoas conseguem fazer 100 mil reais, se eu cobrar 20 mil, é um valor barato. E exatamente isso que tu tem que fazer nas tuas ofertas e nos teus produtos. A pessoa, por mais que ela compare com outras alternativas, o custo da inação e o ganho potencial futuro tem que ser maior, porque muitas vezes ela vai comparar com outras alternativas mais baratas. Mas por que as pessoas compram um MacBook? Por que as pessoas compram um iPhone? Por que as pessoas compram um mouse muito bom? Por que as pessoas compram coisas no geral? A gente começa a entrar num ponto também sobre identidade, sobre como a pessoa se sente comprando. Mas a gente nem precisa ir tão longe. É porque muitas vezes tu tem a sensação de que tu vai fazer um trabalho melhor com o MacBook. Então, mesmo que essa pessoa não haja, ela quer se ver como a pessoa que tem um MacBook. Ela quer se ver a pessoa que está utilizando um tráfego pago, que está participando de uma consultoria, que está participando de uma comunidade engajada e que está fazendo muito dinheiro. Com isso, ela entende o quanto custa ela não agir e o quanto que ela pode ganhar. Ela faz uma conta mental, e se essa conta não for absurdamente positiva e muito menor do que o valor monetário percebido, ela não vai comprar. Presta atenção.
Essa pessoa, ela vai calcular o custo da inação. Então, se eu não me mexer, eu estou perdendo 10 mil reais, 100 mil reais todos os meses. Ok? E o quanto que eu posso ganhar com isso aqui, sem ser no acompanhamento ou no futuro? Cara, posso ganhar muito com isso aqui. Porque o fulaninho, o beltraninho, o Joãozinho já conseguiram. Então acho que eu também consigo, no mínimo metade do que eles conseguiram. Pô, beleza. E as outras alternativas? Será que não tem mais baratas? Pô, tem. Mas, cara, será que aquele cara realmente é tão bom que ele tá prometendo que eu vou fazer 100 mil por mês e cobra 5 mil reais? Acho que tem alguma coisa meio estranha. Eu vou fazer 1 milhão no ano, ele vai ganhar 5 mil? Alguma coisa não tá muito certa. Então, o valor da tua oferta, o valor da transformação é o que vai fazer o cliente comprar. Se o valor for alto e o preço for baixo, esse cliente é teu, pode ter certeza. Mas não adianta a gente só vender para o cliente se o pós-compra não tá bom. Essa parte que quase ninguém fala. Por isso que as pessoas elas não conseguem reter os clientes. Porque o pós-compra é horrível. Eu tô aqui há 2 anos com a mesma base de clientes, monetizando muito e todos tendo muito resultado. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu construo lealdade com os meus clientes. Eu confirmo a decisão com o engajamento inicial. A pessoa tem uma experiência imediata positiva, tem uma entrega rápida, ela sente que ela está tendo resultado e ela já está pronta para comprar um upsell. Então a preparação para o upsell já está acontecendo. Como que eu faço isso? Quando a pessoa compra de mim, ela vai para uma call de onboarding, onde eu vou realinhar todos os pontos, bater só um pouquinho mais nas dores dela para ela entender que ela está ali, mostrar o resultado dos meus alunos e criar um plano de ação 100% personalizado. Passando disso, ela já está na fase de engajamento inicial. Ela já manda um áudio no grupo se apresentando, ela já recebe boas-vindas de outros alunos, ela já participa de uma call de onboarding e com isso ela já vê uma experiência imediata positiva. Ela já consegue ver que ela está tendo progresso. Caramba, eu estou no grupo de outras pessoas que pensam que nem eu. Caramba, o Dico foi lá e me ajudou a construir um plano de ação personalizado para o meu negócio. Caramba, então o Dico realmente já me entregou todo esse Notion cheio de processos. Ele já me entregou todo o mapa de tudo que eu tenho que fazer para bater o meu primeiro mês com 100 mil reais. Então essa pessoa ela já está pronta para um upsell. Quando ela chegar a bater o primeiro mês de 20, 30, 40, 50 mil reais, eu vou ter um programa de acompanhamento mais individualizado para ela, eu vou ter mais ofertas, eu vou chamar ela para fazer uma sociedade, para uma coprodução, que nem já aconteceu aqui dentro de diversos casos. Então, montando esse sistema aqui, a gente não só entende como criar uma marca que vai atrair a pessoa, a gente entende como atingir esse ICP, como aumentar o nível de consciência, como montar uma oferta que realmente vai converter essa pessoa, como ter uma entrega passo a passo, com uma garantia que vai com um método que vai gerar confiança, a gente entende como que o nosso cliente vai tomar essa decisão, como que a gente vai fazer toda a estrutura de valor na hora do pitch, e como que ele vai se sentir satisfeito e recomendar o teu produto para outras pessoas. Então é exatamente assim que tu entendeu como vender qualquer coisa para qualquer pessoa sem que ela te conheça antes. E se isso aqui fez sentido, já manda para um amigo teu, já compartilha, já comenta o que tu mais gostou nesse vídeo, o que tu quer ver nos outros vídeos, dá o like, me segue no Instagram e pode contar comigo para te ajudar a bater o teu primeiro mês faturando 100 mil reais na internet. E se tu quer saber um pouco mais do meu método, já clica no link aqui embaixo para marcar uma reunião comigo, onde eu vou te explicar exatamente como que a gente vai traçar um plano para que tu bata os teus primeiros meses fazendo 100 mil reais. Se tu não tá pronto ainda, tudo bem, vai consumindo meu conteúdo, vai fazendo mais dinheiro e quando tu estiver pronto, vai ser o maior prazer te ajudar numa reunião.